Olá, bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o professor Thomas Folkman e hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar o básico de fração geratriz. Bom, o que é uma fração geratriz? A fração geratriz, nós estamos falando de números racionais. Eu tenho vários tipos de números racionais, ah, que são conhecidos, os números inteiros. Por exemplo, esse número ele é inteiro. O que é um número racional? Que eu posso escrever em forma de fração. Qualquer número inteiro eu posso escrever na forma de fração colocando o número 1 embaixo. Qualquer número inteiro, então, é um número racional. Essa fração é a fração geratriz do 5, porque 5 dividido por 1 vai dar 5. Nós temos também este tipo de número, que também ele está na forma de fração, certo? E esta fração vai gerar um número racional que é 0,6666 e assim por diante, que a gente chama de dízima periódica. Esta fração gerou essa dízima, certo? E nós temos também este tipo, que se eu for dividir o 5 por 2, eu vou ter um decimal exato, certo? Nós temos esses três tipos aqui. Ah, do jeito que eu estou mostrando aqui, eu tenho a fração e eu achei a dízima. Mas o importante é, se nós temos o contrário, nós temos o número na forma decimal e nós queremos achar a fração geratriz. Como a gente vai proceder? Bom, nós temos, começando com esse tipo de número racional, que é o decimal exato. Vamos botar um exemplo aqui, o 2,6. Ele é um decimal exato, ele não é infinito depois da vírgula. Para achar a fração geratriz, é bem simples. Eu vou pegar este número aqui, tirar a vírgula, botar no numerador, que é a parte de cima, e embaixo eu vou ter uma potência de 10. O que é uma potência de 10? Uma potência de 10 são os números que a gente encontra com a potência de 10. Potência, para quem não lembra, é aquele númerozinho pequenininho em cima. Então, o que é uma potência de 10? É o 10 ao quadrado, que é 100, é o 10 ao cubo, que é 1000, é o 10 na quarta, que é 10.000, e assim por diante. Bom, mas como eu vou saber qual é o número que eu vou colocar na parte de baixo da fração? Eu tenho que olhar a parte decimal. Quantas casas tem depois da vírgula nesse número aqui? Uma casa. Bom, se tem uma casa, eu vou colocar a potência de 10 que só tem um zero, que nesse caso é o próprio 10, certo? Essa fração aqui, ela não está na forma irredutível, ou seja, eu consigo simplificar, lembrando que simplificar é dividir em cima e embaixo, né, o numerador e o denominador, por um mesmo número. Tem que ser o mesmo número, senão a gente está alterando o valor da fração e não pode. 26 dividido por 2 é 13 e 10 dividido por 2 é 5. E essa aqui é a fração geratriz deste número decimal, certo? Se por acaso eu quiser tirar a prova real, basta eu, vamos fazer aqui a prova real, basta eu dividir o 13 pelo 5. Quantas vezes o 5 cabe no 13? Duas. 2 vezes 5 é 10. Eu vou diminuir. 3 menos 0, 3. 1 menos 1, 0. O 3, o 5 não cabe no 3 porque ele é menor. Então eu vou colocar a vírgula aqui, porque agora a gente vai passar para a parte decimal. Então eu posso colocar um 0 aqui. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30. E não vai sobrar nada. E a gente chegou
nesse número decimal, certo? Isso aqui é a prova real. Então, esta aqui é a fração geratriz. Essa fração vai gerar esse número decimal, certo? Quando é um decimal exato, não tem problema. É bem fácil. Ah, que bom, não vai apagar isso ali. Certo. Mas o nosso maior problema é como achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar uma dízima. 0,333. Isto é uma dízima periódica. Bom, a maneira formal de encontrar isso aqui, a gente vai ter que usar um pequeno subterfúgio. Essa dízima aqui, eu sei que tem uma fração que vai gerar ela. Então, eu não sei qual é a fração. Então, eu vou chamar essa fração de x. Então, eu sei que esse x aqui é uma fração e vai gerar essa dízima aqui. Agora, eu vou tentar achar o x usando alguns métodos, alguns subterfúgios, certo? Eu vou fazer assim. Se eu pegar e multiplicar isso aqui por 10, por que eu vou multiplicar por 10? Porque eu preciso de um número que tenha parte inteira. Aqui é 0, não tem parte inteira, então o que acontece quando eu multiplico por 10? A vírgula ela muda de lugar. Então, isso vai ficar, bom, se eu fizer x vezes 10, eu vou ter 10x. Se eu fizer isso aqui vezes 10, a única coisa que vai acontecer multiplicando por 10 é que a vírgula vai mudar de lugar e isso vai ficar 3,333. Lembrando que esses 3 pontinhos quer dizer que é infinito, então aqui tem infinitos 3, certo? Então são infinitos 3. Muito bem. Agora, se eu pegar isso aqui que eu encontrei e fizer menos o valor que eu tenho aqui, que é o x ou que é o 0,333. Se eu diminuir esses dois, o que vai acontecer? 10x menos 1x, eu tenho 10x, tiro 1x, vão me sobrar 9x. E aqui, 3 menos 0 é 3. E aqui eu estou diminuindo sempre números iguais, vai zerar tudo e a parte decimal desapareceu. Só sobrou isso aqui. Bom, isso aqui é uma equação. O 9, ele está multiplicando o x. Eu quero isolar o x, porque eu quero saber o valor dele. O 3 ele vai ficar aqui onde está. Esse 9 estava multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou escrever esse 9 aqui, dividindo. Esta fração aqui não está na forma irredutível. Eu tenho que simplificar, que é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. E eu vou ter 3 dividido por 3, 1, 9 dividido por 3, 3. Esta é a fração, achei o valor do x, que vai gerar essa dízima aqui, certo? Sempre que eu uso esse método, que é o formal, vai acontecer isso aqui. Eu vou diminuir e eu vou sempre achar um 9 aqui. Sempre 9. Se eu pegar uma outra dízima periódica, vamos pegar aqui 0, por exemplo, eu vou fazer a mesma coisa pelo método formal. Vou chamar isso aqui de x. Agora, eu quero uma parte inteira. Eu tenho que fazer a vírgula mudar de lugar para ter uma parte inteira. Só que aqui, diferente daqui, que era sempre o mesmo número, eu tenho dois números repetindo. Então, para eu não ter problema na hora que eu for diminuir, o que está depois da vírgula tem que ficar exatamente igual. Tem que começar com 1, não pode começar com 5. Então, a vírgula vai ter que mudar duas casas. Bom, para ela mudar duas casas, eu tenho que multiplicar por 100. Então, eu vou ter 100 vezes x, que é 100x. E aqui eu vou multiplicar isso aqui por 100, a vírgula vai pular duas casas para a direita e eu vou ter 15, 15 e assim por diante. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou diminuir
certo? Diminuindo isso, 100x eu tiro um x, vai me sobrar 99x. E aqui vai sobrar o 15. De novo, vou isolar o x. O 99 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Eu vou escrever ele dividindo. Não está na forma irredutível, eu vou simplificar. Dá para simplificar por 3. E aí eu vou ter 15 dividido por 3, 5. E 99 dividido por 3, 33. E esta é a fração que vai gerar essa dízima. Bom, o que está acontecendo? Sempre que eu faço essa subtração, aqui ou em qualquer outro caso, sempre vai aparecer ou 9, ou 99, ou 999, porque eu sempre estou diminuindo isso aqui, certo? Então, existe um método mais prático, tá, de resolver. A gente diz que é um macete, certo? Que eu vou fazer o seguinte, como é sempre 9, 99, 999, olha que interessante. Primeiro, eu tenho que fazer isso aqui sumir. Vou fazer isso sumir, tá? Vamos lá. Olha só, sumiu. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um valor. 777. Bom, eu quero achar essa fração geratriz. Como a gente viu lá naquele método, a parte de baixo da fração, ela vai dar, porque a gente diminuiu, ela pode dar um 9, ela pode dar um 99, dependendo da conta, ela pode dar um 999 ou 9.999. Sempre vai aparecer isso aqui. Então, regrinha prática, detalhe importante, só vale quando é zero na parte decimal. Regrinha prática, eu vou pegar o número que está repetindo aqui na dízima, que é o 7, e como é um número só, né, só tem um número aqui, eu vou pegar um 9 e colocar aqui embaixo. E eu achei a fração geratriz. Certo? Esse é um método bem mais rápido, prático, simples e que dá certo. Fazer com duas casas. Vamos botar aqui. Não deu para simplificar nem a de cima, né? Ó, mesma coisa. Em cima vai o número que está repetindo, tem que ser 0 aqui na frente. O número que está repetindo é o 13. São dois números agora, o 1 e o 13, então eu vou colocar 2 9s. Aqui também não dá para simplificar e fica assim, certo? Ah, mas e se acontecer uma coisa desse tipo aqui? Olha só. Eu tenho uma dízima, só que não é sempre o mesmo número que está repetindo. Tem um número aqui, ó. Eu não posso usar essa regrinha se tem esse número incomodando aqui. Então eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que tirar esse número daqui e deixar ele na frente da vírgula. Como a gente viu antes, para fazer a vírgula mudar de lugar, eu vou multiplicar. Eu quero que ela pule uma casa para a direita, então eu vou multiplicar por 10, porque o 10 faz a vírgula pular uma casa. Se eu quisesse pular 2 seria 100, 3 seria 1000 e assim por diante. Muito bem. Eu vou multiplicar por 10, isso vai pular uma casa e vai ficar 2,5555. Bom, separei. Eu posso usar essa regrinha? Não, eu só posso usar a regra quando é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar o 2, que é a parte inteira, da dízima. Bom, se eu separei, eu tirei o 2 aqui, sobrou o quê? Não sobrou nada, que é zero. O nada representa o zero. Agora, olha só, isso aqui é uma dízima que eu sei transformar em fração, porque tem o zero aqui na frente. O 2, eu não vou fazer nada com ele por enquanto. Isso aqui eu sei transformar em fração agora. O que eu vou fazer? O número que está repetindo em cima e embaixo, como é um número só, 9. Que bom. Agora eu tenho que juntar isso aqui. Bom, como é que eu vou somar duas frações? Existem várias maneiras de somar frações. Uma delas é multiplicando cruzado aqui e multiplicando embaixo, que eu chamo de tchu-tchu-tchá. Multiplica cruzado e multiplica embaixo. Existem várias outras maneiras de resolver uma adição de fração, certo? Eu prefiro esta aqui, eu acho mais fácil. Então, multiplica cruzado. 2 vezes 9, 18, mais, né? Porque é mais aqui. 1 vezes 5,
5. E embaixo eu vou multiplicar os dois números de baixo. 1 vezes 9, 9. Muito bem, daí eu vou somar 18 mais 5, 23. E o 9 vai ficar aqui embaixo. Certo? Esta fração aqui, 23 sobre 9, vai gerar este número aqui. 2,55555. Mas o número original que eu queria era esse aqui. 0,2555. Bom, o que eu fiz para vir deste número para esse? Eu multipliquei por 10. Então, para fazer essa fração voltar, eu tenho que fazer o caminho inverso. O caminho inverso de multiplicar por 10 é dividir por 10. Ah, que bom! Então, eu vou ter que pegar esta fração, 23 sobre 9, e vou ter que dividir por 10. Poxa, professor, mas como é que eu vou dividir isso? Uma fração por 10? Olha só, essa é a parte boa. Sempre que a gente divide uma fração por 10, por 100, por 1000, por 10.000, ou seja, as potências de 10, é bem simples. Eu vou repetir a fração, não preciso fazer conta, tá? Eu vou repetir a fração. E olha só, eram 10 aqui, eu coloco um zero aqui embaixo. Se fosse 100, eu colocaria 2 zeros. Se fosse 1000, eu colocaria 3 zeros. E essa é a fração que vai gerar essa dízima. Certo? Basicamente é isso. Eu espero que tenham conseguido entender alguma coisa. Certo? Tirar alguma dúvida que alguém possa ter. E é isso. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.